Bom, meu nome é Romilson Ferreira da Silva. Estou aqui para lançar mais um vídeo para você falando sobre o nome do Eterno e sobre o nome do seu filho. Eu quero estar esclarecendo essa questão para você, porque tem muita confusão no meio do povo do Eterno. Uns dizem que é Iá, outros dizem que é Jeová, outros dizem que é Javé, outros dizem que é Iavé. E nesse vídeo eu quero estar esclarecendo, é um vídeo pequeno, mas eu quero estar esclarecendo para você qual é realmente o verdadeiro nome do Eterno. Aí agora, como é que ficou o nome agora? Como é que ficou agora? Iau. Aí agora, como é que ficou o nome agora? Como é que ficou agora? Iau. A paz do Senhor. Tudo bem, irmãos? O Romilson, ele acertou ao dizer que a pronúncia correta do tetagrama YHWH é Iau. Aí agora, como é que ficou o nome agora? Como é que ficou agora? Iau. Né? Que ele diz Y, soletrando Y-A-U-H, Iau. Ele acertou ou ele inventou tudo isso? A resposta desde já vou falar para vocês, ele errou, tá? E vou provar nesse vídeo para vocês. Me acompanhem. Então, irmãos, como nós vemos aqui, para provar que o Romilson está errado, eu vou fazer o uso desta obra do Dr. Edson de Faria Francisco, Tetagrama, Teônimos e Nomina Sacra, os nomes de Deus na Bíblia, da editora Capenck. O Dr. Edson aqui ele vai mostrar, ele vai falar sobre as principais e as pronúncias que tem do tetagrama divino, do tetagrama de Deus, não é? E são 4 que ele mostra que são as principais, tá? A primeira pronúncia que se tem, que vamos tratar, é de Jeová, tá? Temos até versões bíblicas brasileiras que traz o tetagrama vertido como Jeová, pronunciado como Jeová, né? E a segunda é Iavé, né? E a terceira é Iahu, tá? E a quarta é Iahô, tá? Não é Iau não, igual o Romilson está falando, não é Iau não, tá? Então sobre Jeová, 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 Jeová ou Jeová. O muito conhecido nome Jeová teria surgido, ou pelo menos sendo muito propagado, no período entre a Renascença, no século XV, e a Reforma Protestante, século XVI, quando os cristãos recomeçaram a estudar e a pesquisar com afinco o hebraico bíblico. Ou seja, então, esta forma que essa pronúncia Jeová surgiu no século XV e XVI, né? Primeiro com a Renascença e segundo, pegando carona, os protestantes, eles adotaram também essa pronúncia do tetagrama, tá? Porém, pessoal, das 4 formas, o consenso maior da academia é que uma delas é que se aproxima mais da pronúncia original, é Iavé. Não é Jeová. Aí eu falo para vocês, pessoal, vamos falar um pouco da reforma. A reforma fala que é isso, a reforma fala que é aquilo, que ela fez, aconteceu e que trouxe, que aconteceu isso e aquilo. Tá bom, ela fez muito isso aí, não fez? Tá, agora qual a forma que a reforma adotou? Foi a forma Jeová, né? É a forma não correta. Olha só, então você, meu amigo, que está falando, né, se alpiciando, olha a reforma, nossa que homens, Lutero, Calvino, você não sabe nem o que você está dizendo, já começa por aí, tá bom? Que a reforma cometeu erros sim, erros na Bíblia sim, erros na King James sim, e ponto final, esta é a verdade, tá bom? Então vamos lá. Então, esta forma Jeová, meus irmãos, para vocês entenderem, é assim, vamos lá ao começo. Os judeus, né, de um certo tempo, né, depois do cativeiro lá, que eles sofreram, né, que eles foram da diáspora tal, eles passaram a temer, né, o tetagrama de Deus e a pronunciar o nome de Deus, né, que o significado do tetagrama é eu sou o que sou, tá? Já é por aí, o significado já é eu sou o que sou. O tetagrama ele se pronuncia Yahvé, a forma mais próxima, tá? Lembrando que se perdeu a pronúncia correta, até os hebreus perdeu-se no tempo. O medo que eles tiveram de falar o nome do tetagrama, nome sagrado, né?
Então eles passaram a colocar outros nomes. Então o nome Jeová surge do quê? Porque vocês sabem que o tetragrama são 4 consoantes, falta-se vogais, não é isso? Então eles pegaram o vocábulo Adonai, pegaram as vogais A, né, O e A, pegaram as vogais e incluíram nas consoantes do tetragrama. E aí formou-se então, né, passou-se a se dizer, a se pronunciar o tetragrama junto com Adonai, passou-se a se chamar Jeová. Foi assim que surgiu a forma Jeová, a pronúncia Jeová do tetragrama, que não é a mais correta, tá bom? Todavia, no judaísmo, a pronúncia Jeová nunca foi usada para o tetragrama, tanto na leitura do texto bíblico hebraico quanto nas orações. Então, lembrando bem que isso veio a ser adotado pelos protestantes e eles colocaram nas suas Bíblias, tá? Mas dentre os judeus eles nunca pronunciaram o tetragrama como Jeová, tá? Já fica aí, sabendo. Então aqui terminando aqui, falando de Jeová, vamos falar das principais versões inglesas que os reformadores utilizaram o nome Jeová. Quais são? A primeira, de 1530, né, que é só o Pentateuco, de William Tyndale, né? Tá lá o nome Jeová. A segunda, Geneva Bible, né, Bíblia de Geneva, né? De 1560, 30 anos depois. E depois, em 1611, com a King James Version, que também traz o nome Jeová. E depois, um pouquinho, né, em 1901, a Holy Bible, que é a American Standard Version, ASV americana, de 1901. Né? Então, trazem o nome Jeová. Né? Como vocês podem ver, o nome Jeová está nessas. Aqui você vai ver um print da The Holy Bible, King Version, tá? De 1611, de Êxodo 6:3, tá? Trazendo Jeová, a grafia Jeová. Vê se dá para vocês verem aí. Olha aí, tá vendo? Jeová, olha lá. And I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, by the name of God Almighty, but by my name, Jeová, was I not? Ou seja, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, meu nome o nome Jeová, ok? Isso aqui é King James, 1611. E para as traduções brasileiras, que também utilizaram, né, que veio também o João Ferreira de Almeida, também verteu também, colocou a pronúncia Jeová do tetragrama. E era reformado, ele era um reformador. Então, ele trouxe também, vamos ver em português o que nós temos. O que nós podemos dizer aqui, que temos as versões aqui, a edição, a Bíblia Sagrada contendo o Velho e o Novo Testamento, traduzida segundo os originais, hebraico e grego. Tradução brasileira, Rio de Janeiro, 1954, também traz Jeová. E temos também a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, né? Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, né? Também traz Jeová. E também João Ferreira de Almeida, a Bíblia Sagrada contendo o Novo e Velho Testamento, como eu já falei, né? Nesta edição, a forma Jeová é registrada em versal e versalete. Até João Ferreira de Almeida também, né? Ele traz também Jeová. Olha aqui, olha lá, tá vendo? João Ferreira de Almeida. E toda planta do campo que não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque Jeová, Deus ainda não. Tá vendo? Jeová, forma com H, tá, né? Tá até com H. Muito bem, vamos passar para o próximo. Falei o primeiro é Jeová, são 4. O segundo é Yahvé. Vamos para Yahvé. Yahvé ou Javé, né? Que é a mesma coisa. O nome Yahvé é uma forma hipotética do tetragrama que se tornou amplamente aceita por inúmeros estudiosos bíblicos modernos, principalmente desde o século XX. Né? Então, muitos hebraístas modernos, né, estudiosos, acabaram descobrindo que a forma Jeová não é a mais correta, que é a mistura do tetragrama com Adonai, com as vogais do Adonai e as consoantes do tetragrama. Deu a forma Jeová não era mais correta. Então, eles estudando mais, se aprofundando, os estudos cada vez mais sendo mais profundos, descobriram que Yahvé é a forma mais hipotética, ou seja, mais próxima, né, da pronúncia original do tetragrama, e não Jeová. Né?
Então, a forma Yahvé ou a forma Javé é encontrada principalmente tanto em inúmeras publicações acadêmicas dedicadas a assuntos bíblicos, como artigos científicos, verbetes, enciclopédias e dicionários, tópicos gramaticais sobre o tema, comentários exegéticos, dissertações de mestrado, teses de doutorado, etc., quanto também em algumas edições modernas da Bíblia. Tá? Então, essa pronúncia Yahvé se tornou, então, né, a mais próxima, né, digamos assim, não é original do tetragrama, não é? Então a pronúncia Yahvé para o tetragrama durante os primeiros séculos do cristianismo. Continuando, aqueles estudiosos modernos que acatam a pronúncia hipotética Yahvé como a mais aceitável justificam tal atitude tendo como base as transcrições em letras gregas registradas pelos pais da Igreja do Oriente. E realmente, conforme as transcrições antigas que os pais da igreja, né, dos primeiros séculos, né, desde o primeiro século, né, eles como Yahvé, então se pronuncia Yahvé mesmo, né? Então eles têm por base documentos do primeiro século, né, que traz a pronúncia do tetragrama como Yahvé e não Jeová, tá ok? Então a forma hebraica Yahvé, vocalizada com os sinais vocálicos Patá, Sheva, Quetzens e Segol, foi registrada pelo hebraísta alemão Heinrich Friedrich Wilhelm Gesenius em 1786 a 1842. Veja que foi um pouco depois da Reforma, né? Na Renascença, século XIV, século XV, quer dizer, do século XVI, a Reforma, já no século XVII, com os estudos se aprofundando, eles deixaram então a forma, né, Jeová, para adotar a forma Yahvé como a mais correta, né, conforme se avançou os estudos, argumentando que seria teoricamente a pronúncia mais acurada possível do tetragrama, argumentando que seria teoricamente a pronúncia mais acurada possível, a mais próxima, tá, possível do tetragrama. Desde então, a opinião de Gesenius tem sido aceita por inúmeros hebraístas acadêmicos até o dia de hoje, como a pronunciação que seria a mais admissível. Não é Jeová, irmãos, tá bom? Aqui nós vamos às edições que usam Yahvé. Por incrível que pareça, irmãos, vocês acreditam que não tem edição evangélica, uma edição bíblica protestante que traz o nome Yahvé, que traz a pronúncia Yahvé do tetragrama? Não tem. Não tem, por incrível que pareça. A King James, né, ela manteve, né, as versões da Reforma, a pronúncia Jeová. Eles não corrigiram o erro deles e colocaram, não, vamos corrigir, então vamos colocar Yahvé. Vamos tirar, nós cometemos um erro, não é Jeová, é Yahvé. Né? Mas não, continuaram persistindo no erro até os dias de hoje. Já os católicos, tão criticados pelos protestantes, os católicos são os malvadões, né? Os católicos não entendem nada, são uns burros, uns idiotas. Os protestantes não sabem nem o que estão falando, tá bom? Vou provar agora. Por fim, a forma Yahvé, a forma aportuguesada é Javé, até hoje tem sido utilizada quase que exclusivamente na literatura acadêmica dedicada à Bíblia. Algumas edições da Bíblia em português adotam a forma Yahvé. Olha só, temos então edições em português, mas não são protestantes, tá? São católicas. Vou repetir, são católicas. Então, quais são? A Bíblia de Jerusalém, de São Paulo, né? De 1985, essa edição traz Yahvé, e a Bíblia de Jerusalém, São Paulo, né, 2002, né, ou a forma aportuguesada Javé, como na Bíblia Sagrada, a edição Pastoral, São Paulo, 1990, e a Nova Bíblia Pastoral, São Paulo, uma atualização de 2014. Ou seja, essa Bíblia, as duas Bíblias católicas, tá, a edição Pastoral, tá, e a Bíblia que essa daqui não é tão católica, ela é católica, a Bíblia de Jerusalém, com protestantes, né, os dois. Muito bem, né? Pelo menos tem algum protestante no meio, né? E admitiu. Mas não é completamente protestante. Ela é meia católica, né? A junta de estudiosos que fizeram a Bíblia de Jerusalém são católicos e protestantes. E nessa Bíblia que é totalmente católica, que é a edição pastoral, traz também Yahvé, tá? Então, nós vemos aqui em Gênesis 2:4b, né? Então, nesta edição a forma Yahvé,
né, na Bíblia de Jerusalém é adotada para representar o tetagrama. Vamos ver então na Bíblia de Jerusalém a forma Yahvé que você vai encontrar lá. Tá bom? Você vai encontrar lá esta forma aqui, Yahvé. Quer ver? Que vai estar lá. Cadê aqui? Yahvé. Aqui. Olha onde está meu dedo aqui, irmãos. Está ok? No tempo em que Yahvé, Deus, tá vendo? Essa aqui é a Bíblia de Jerusalém, editora Paulus, não é reformada, não é protestante. Os protestantes se equivocaram, cometeram um erro, tá bom? Muito bem. Agora vamos para a terceira e a quarta forma. A terceira, Iarro, né, ou erro, são formas, né, que começaram alguns hebraístas a achar que poderia também, né, mas é uma forma abreviada, né? Alguns defendem como uma forma abreviada, não precisa nem falar, tá, pessoal? Porque nenhuma Bíblia colocou Iarro no tetagrama, tá? Então alguns acreditam que é uma forma abreviada, né, do tetagrama, né, e que não aparece em nenhuma versão, mas que é a forma Iarro. Não vou nem comentar a forma Iarro. 4 formas, né? Jeová, Yahvé, Iarro e Iarro. Então essas duas formas são abreviações, não conta, não está em nenhuma Bíblia. Para você entender é isso. Então as duas principais eram Jeová, a Jeová cai por terra, não é Jeová, tchau, tchau. Tradução do Novo Mundo, desse mundo Jeová não é a forma mais correta. E tchau, tchau, Romilson também, porque você está errado, né? A pronúncia não é Iau, não é Iau, tá? A pronúncia é Yahvé, Yahvé, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal, tá bom? Vou ficando por aqui, espero ter esclarecido. Fiquem com Deus, se inscrevam no canal, forte abraço, fui!